Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você pode estar atravessando o vale da sombra da morte. Você pode estar vivendo a pior crise existencial da sua vida. Mas eu quero te falar embaixo do sangue de Jesus essa noite. Você não está sozinho. Se você levantar os teus olhos, você vai ver que tem gente te ajudando. Você vai ver que tem gente orando com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Hoje nós vamos aprender aos pés do maior mestre de todos, chamado Jesus de Nazaré. É um Deus que sabe o que nós sentimos, porque Ele já esteve em um tabernáculo, em um corpo como o nosso. E Jesus, Ele teve um momento de uma grande angústia. Ele se angustiou. Ele ficou com o coração apertadinho como você e eu fica muitas vezes, diante das pressões, diante das dificuldades, diante dos medos. E hoje nós vamos aprender sobre isso, sobre essas lições que nos ajudam no dia da angústia. Nós precisamos entender que a vida, ela é feita de transições. A vida não é uma linha reta, imutável, congelada. A vida é uma linha com vários declínios, subidas, quedas. No momento você está embaixo, no momento você está em cima. É um gráfico que hoje a gente está de um jeito e amanhã está do outro jeito. A vida, ela é transicional, ela não só é passageira, ela só não passa, mas ela transiciona. Porque às vezes você está de um jeito em um domingo, e na segunda tudo muda, e na terça parece que de novo você cai nesse ciclo da vida, de mutação, de altos e baixos. É a vida do ser humano. Até a volta de Jesus, até aquele grande dia que nós entraremos pelos portões dourados, até aquele dia, nós teremos dificuldades, no mundo tereis aflição, teremos luta. Tem dia que nós vamos querer se esconder, vai ter dia que a gente vai querer jogar tudo pro alto, vai ter outro dia que a gente vai querer abraçar o mundo, vai ter momentos que a gente vai ser as pessoas mais felizes da face da terra, e tem dia que a gente vai querer, na verdade, nem aparecer para fora de casa. Tamanho é a angústia que nós carregamos no peito. Mas eu quero te falar uma coisa: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque a vida, ela é transicional e passageira, mas o amor de Deus não. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o que nos afastará do amor de Deus? A fome, o perigo, a nudez, a espada, as profundezas, as alturas, os principados, as potestades, os governos, os príncipes. Quem ou o que nos afastará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Se você descer no mais profundo abismo, o amor de Deus está lá. Se você estiver no melhor momento da sua vida, o amor de Deus estará lá. A vida é transicional. E por que eu digo isso? Porque Jesus viveu isso nos últimos dias da sua existência aqui na terra, antes de ir para a cruz. Se você ler no momento da ceia, a Bíblia diz que a ceia, a última ceia dos discípulos, eles terminaram cantando um hino. Depois de toda aquela confusão naquela ceia, onde Jesus revela o Judas como traidor, quando ele também repreende Pedro, que estava tentando induzir Jesus a não ir para a cruz, e Jesus disse: Pedro, para trás de mim. Olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Depois daquele momento tão conturbado, a Bíblia diz que depois que Judas levantou da mesa e saiu, Jesus chamou os discípulos, e a Bíblia diz: e tendo cantado um hino. Ceia naquele momento é um momento de mesa, é comida. Ceia para o judeu é alegria, mas aquela ceia foi um momento difícil. Mas Jesus, para não terminar aquela ceia do jeito que começou, ele tenta minimizar um pouco a situação, o ambiente. E a Bíblia diz que ele então canta um hino com os discípulos que ficaram na ceia. E a Bíblia diz: e tendo cantado um hino, eles partiram para o Getsêmani. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma transição. Jesus, ele vai transicionar. Após de ter cantado um hino, Jesus vai para o jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeitonas, significa largar de azeite. Vai ser nesse jardim do Getsêmani que Jesus vai ser pressionado ao ponto de soar gotas de sangue.
O Getsemane era um lugar onde tinha muitas oliveiras e ali era comum se prensar azeitonas para extrair o melhor azeite. Olha o que está acontecendo na vida de Jesus. Jesus está cantando um hino. É um momento bom. Agora ele vai transicionar e vai para um tempo de pressão. Ele sai de um ambiente de adoração, celebração e vai para um ambiente de pressão. Jesus vai ser pressionado diante de tudo aquilo que ele vai viver. Aí você pergunta, pastor, por que Jesus viveu essa angústia? Porque Jesus sofreu tanto nesse momento de oração, sendo que a Bíblia mostrou várias vezes Jesus já orando, e Jesus não sofreu em oração como sofreu aqui. Porque você precisa entender que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Diga, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como homem, Jesus não via um palmo à sua frente. Como homem, Jesus ele vivia nessas limitações que nós temos. Sentiu fome, sentiu frio, cansou, teve que dormir, teve medo. Mas ele não só tinha esse lado humano, ele também tinha um lado divino. Como homem, ele dizia para os discípulos: vamos se retirar, porque a gente está muito cansado, temos pregado muitos dias e nós precisamos descansar. Como homem ele falava isso, mas como Deus, ele olha para nós e diz: todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim que eu vos aliviarei. Como homem, ele sentou naquele poço de Jacó e quando veio aquela samaritana, ele disse: mulher, eu estou com sede, me dá água. Mas como Deus, ele disse para ela: se você soubesse com quem você fala, você teria pedido água para mim, eu teria te dado, e do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Então Jesus ele tinha esse lado humano e esse lado divino. Quando Jesus vai para o Getsemane para ser pressionado, para viver essa tensão, o lado divino dele aguçou. E ele viu não aquela quinta-feira à noite, ele viu a sexta-feira. Ele viu a crucificação, ele viu os cravos, ele viu a dor, ele viu o guspe, ele viu 6 horas de agonia, de morte lentamente, brutalmente naquele madeiro tosco, e ele viu isso como Deus. E quando ele vai orar de uma forma intensa, agonizando, porque ele está vendo diante dos olhos o que vai acontecer, e ele vai trazer sobre si, ele vai levar sobre si o pecado da humanidade, porque segundo a Bíblia, nenhum pecado pode ficar impune diante de Deus, porque Deus é justo. O salário do pecado é a morte. Jesus está vendo tudo isso, o pecado da humanidade sobre ele naquela cruz. E por isso que ele vai ser pressionado, ele vai viver os piores momentos de sua vida. Ele sai do momento de cantar para o momento de adoração, de oração agonizante. Ele vai orar. E a Bíblia vai começar a mostrar um momento que é peculiar de Jesus. Porque é o momento que vai mostrar a fragilidade de Jesus. Até aqui é o Jesus que anda sobre as águas, é o Jesus que cura os enfermos, é Jesus que ressuscita os mortos, é Jesus que faz tudo para todos. Mas agora é Jesus que está passando por uma dificuldade. É Jesus que está passando por uma angústia. E por isso que ele vai para o Getsemane e ele transiciona. Era comum Jesus ir para esse lugar para orar. A Bíblia mostra que o próprio texto que nós lemos diz que era comum ele ir para o Getsemane. Mas não era comum ele ir do jeito que foi. Não era comum ele ir do jeito e da maneira que ele foi. Porque se você olhar os outros textos, você vai ver que quando Jesus se retirava para orar, geralmente ele ia sozinho, de madrugada. Ao ponto que quando os discípulos acordavam de manhã, eles procuravam Jesus na cozinha, procuravam Jesus na sala, não encontravam. E a Bíblia diz que eles saíam atrás de Jesus e encontravam Jesus em algum monte da Galileia orando. Mas aqui é diferente. Porque acabou um momento de comida, um momento de ceia, um momento de alimentação. Eles comeram, cantaram um hino. O comum o que quer fazer? Deus abençoe, amanhã a gente se vê. Sim ou não? Imagine acabar esse culto, irmão, a gente todo mundo ir para a pizzaria. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha para ele. Ele deve comer no mínimo 8 pedaços. Imagine ele comer ali na pizzaria, uma adoração e tal. Está com a barriga cheia. O que o crente quer fazer depois que está com a barriga cheia, gente? Está baixo o quê? Está vendo? Veja que é profeta, hein? Pensa, Jesus vai olhar para 11 homens que estão com a barriga cheia. Acabaram de cantar um hino e estão esperando ele dar a bênção apostólica para cada um ir embora. Jesus fala assim: venham comigo, vamos subir o monte. Jesus, nós acabamos de comer. Vamos subir o monte para orar.
Isso não é comum. Os discípulos já olharam e falaram, isso não é comum. E a Bíblia diz que ele chamou os 11 discípulos com ele, e eles foram para o Getsemane. Mas quando ele chegou no momento do Getsemane, a Bíblia diz que Jesus chegou para 9 e disse assim, vocês aqui sentem e fiquem aí. Mas chamou Pedro, Tiago e João e disse, eu quero que vocês venham comigo. Eu preciso de vocês. Os discípulos com certeza já estavam estranhando. Primeiro que ele chama todo mundo para orar após uma refeição. Segundo que ele convida todo mundo para esse momento de oração. E no meio do caminho ele separa o grupo em 2, deixa 9 para trás e leva 3 consigo. E sabe o que o texto diz? Que na medida que Jesus vai se aproximando do jardim de oração, do jardim da prensa, a Bíblia diz que ele começa a se entristecer. Mas o que eu quero aqui frisar com você é que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para ficar com ele. E aqui a primeira lição que nós precisamos aprender hoje em tempo de angústia. Peça ajuda. Não caminhe sozinho. Todo mundo precisa de uma mão estendida na nossa direção. O que Jesus está fazendo? Jesus está separando aqui o nível de relacionamento. Porque Jesus, ele se relacionava com todos, mas não da mesma forma. Existia níveis de relacionamento. Jesus amava todos. Convivia com poucos, mas só abria o coração para alguns. E Jesus chama esse alguns e deixa os poucos para lá e diz, eu preciso de vocês. E sabe o que a Bíblia diz? Que lá nesse momento de agonia, Jesus vai dizer, fiquem aqui e orem comigo. Jesus pede 2 coisas, presença e oração. Fiquem aqui e orem comigo. Os discípulos não conseguiram cumprir a segunda, que é orar, mas conseguiram cumprir a primeira, que é ficar. Por quê? Porque Jesus está com uma agonia tão grande, um desespero de alma tão grande, que ele precisa de pessoas que o amem do lado dele. E como é bom a gente olhar para o nosso lado e ver naqueles dias difíceis que pessoas que nos amam estão do nosso lado, estão pertinho de nós. A primeira lição, irmão, para dias de angústia é você pedir ajuda. Você não precisa sofrer sozinho. Deus sempre coloca um Pedro, um Tiago e João do nosso lado. Não é porque você está no meio de uma multidão que você tem que chamar a multidão inteira para te ajudar. Não tenha discernimento. Coloque filtro. Não generalize. Talvez você foi magoado, talvez você foi machucado. Judas tinha acabado de vender Jesus, de trair Jesus. Mas Jesus mesmo assim chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele. Sabe o que eu entendo na Bíblia, irmão? É certo que tem pessoas que não vão estar do seu lado, isso é fato. Mas não são todas que vão te abandonar. Existe gente que ora por você. Existe gente que ama você. Existem pessoas que Deus tem colocado do seu lado, que você pode contar, então peça ajuda. Talvez você entrou essa noite aqui com a sua alma angustiada, e você está com medo de pedir ajuda. Jesus está dizendo, fiquem aqui e orem comigo, presença e oração. Como é bom, irmão, ter por perto pessoas que nos amam. Isso nos traz segurança. Jesus está num momento de agonia, um sentimento de dor no seu coração, mas Ele quer pessoas do seu lado. E não é qualquer pessoa, são os íntimos. Pessoas que às vezes não vão conseguir nos ajudar em sua totalidade, mas só a presença dela já nos conforta. Porque Jesus disse, fique aqui e orem. Eles não conseguiram orar, mas ficaram. Talvez você está dizendo sobre algumas pessoas que talvez não conseguiram chegar ao ponto de ajuda que você queria, e você está dizendo, essa amizade não presta, presta sim. Porque o único que esteve lá foi ele, foi ela. Às vezes só a presença de alguém já é o remédio que a gente precisa. Às vezes um abraço, uma palavra, às vezes uma oração. A gente precisa entender, irmãos, que ninguém caminha sozinho. A Bíblia diz que é melhor andar em 2, porque se um cair, o outro sustenta o seu amigo. Talvez você foi ferido, você foi frustrado, traído, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus vai levantar Pedro, Tiago e João do seu lado. Você não vai ficar nessa agonia sozinho, você não vai sofrer sozinho. Jesus está dizendo, fiquem aqui comigo, orem comigo. Pedro, Tiago e João se assustaram. Fala, Jesus, é a gente que pede para o Senhor orar pela gente. É o Senhor a gente que corre atrás do Senhor, para o Senhor ir em algum lugar curar alguém, ressuscitar morto. Mas o Senhor está pedindo ajuda, o que está acontecendo? E Jesus olhou para eles e disse, fiquem aqui porque a minha alma está abatida até a morte. A minha alma está triste até a morte.
pressão, eu estou sendo pressionado. A primeira lição: peça ajuda. Não carregue o mundo nas costas sozinho. Mulher, você tem o seu esposo, ele te ama, peça ajuda. Homem, você tem a sua esposa, peça ajuda. Filho, você tem os seus pais, peça ajuda. Peça ajuda. A Bíblia diz que devemos comunicar as nossas necessidades para os santos. Não é sair tocando trombeta nas praças, não é isso. Mas é chamar para o secreto, chamar para o íntimo e falar: eu preciso de você, a minha alma está angustiada até a morte. Quando a gente abre o nosso coração, irmão, nós tiramos a tampa do recipiente para que a cura chegue. O primeiro passo para a gente ser restaurado é a confissão, é o desabafo, é abrir o coração e dizer: eu preciso de ajuda. Eu lembro um período na minha vida que eu estava totalmente angustiado já há alguns anos. Isso veio se avolumando. Havia uma inquietação de espírito muito grande no meu coração, até que um dia eu sentei no sofá da minha casa, na frente da minha esposa, e eu abri meu coração e eu chorei. E falei para ela: eu não estou bem, não é de hoje. Parecia que eu tinha tirado uma tonelada da minha vida, do meu coração. E ali começou um tempo novo, ali começou um novo começo. Ali começou uma restauração na minha vida. Peça ajuda. Jesus andou sobre as águas e pediu ajuda para pescadores. Jesus ressuscitou mortos e pediu ajuda para Pedro, Tiago e João. Ah, mas o que vão falar? Escute, quem te ama não fala nada. Quem te ama estende a mão e ajuda. Sabe por quê? Sabe por que Pedro não critica? Porque Pedro sabe que só exerce misericórdia aquele que um dia precisou dela. Você não vai ver João, Pedro e Tiago falando: Jesus estava lá cheio de fraqueza e pediu ajuda para nós. Não, você não encontra isso. Eles não tornaram público aquilo que foi secreto. Porque Pedro, ele sabe disso. Porque no dia que Pedro afundou sobre as águas, Jesus estendeu as mãos e segurou ele. E depois Jesus falou: homem de pouca fé. Primeiro Jesus estende as mãos, depois Jesus fala. Porque a ajuda precede o sermão. Tem muita gente que é bom de dar sermão, mas é fraquinho em ajudar as pessoas. Primeiro você estende a mão, depois você aponta o caminho. Porque que adianta dar sermão se a pessoa está se afogando? Vai morrer do mesmo jeito. Deus vai levantar Pedro, Tiago e João essa noite aqui. Se você falar, você pode estar pensando: pastor, mas eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Escute, Deus vai colocar pessoas de Deus no seu caminho. Essa angústia, essa inquietação de alma vai começar a sair. Você vai começar a viver de uma forma mais para frente, abundante, quando você pedir ajuda. Diga assim: eu preciso pedir ajuda. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Segunda lição: não camufle a sua dor. Não camufle a sua dor. Jesus poderia dizer para os discípulos, para desbaratinar de uma forma, ele usava muita parábola, poderia dizer: Pedro, Tiago e João, eu tenho uma situação a ser resolvida daqui uns dias, vocês podem orar comigo? É um pedido, sim ou não? Mas Jesus, ele abriu o coração. Ele não camuflou aquilo que ele estava vivendo, não camuflou a sua dor. Ele disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus está trazendo para a luz algo que está em secreto. Deus está falando com pessoas aqui. Pare de camuflar a sua dor. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, não é o contrário. Não é um rosto alegre que formoseia o coração, é o contrário. Coração alegre formoseia o rosto. Escute, o sorriso não dura para a vida inteira se o coração não estiver bem. A estética não é mais importante do que a genética. Você está camuflando algo que amanhã vai te matar. Põe para fora. Fale o que tu está sentindo. Revele as suas dores. Não coma pela beirada. Fala a verdade. Onde dói? A pergunta de Deus é objetiva. O que tu queres que eu te faça? Deus não trabalha com rodeios. Deus trabalha com direcionamentos. Deus é intencional em tudo. Jesus está dizendo: a minha alma não está bem, eu estou triste até a morte. Ele não floreia,
Ele não pinta o quadro que não existe. Ele está dizendo, está desse jeito. Vocês me conhecem durante todo esse tempo, eu não estou bem. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus primeiro ele se entristece, ou seja, ele reconhece que não está bem. Depois ele fala com os discípulos e pede ajuda. Mas ele pede ajuda falando a verdade. Existem duas situações na vida do ser humano: aquela que é necessária e aquela que é urgente. Tem muita gente morrendo porque tem trocado o urgente pelo necessário. Você faz o necessário e esquece do urgente, vai morrer. Escute, Paulo um dia estava indo para Roma, o navio afundou. Era necessário ele ir para Roma, claro, tinha um propósito, mas era urgente ele sobreviver daquele naufrágio. E a Bíblia diz que, sobrando pedaços de madeira, as pessoas se agarraram no pedaço de madeira e foram para uma ilha. Paulo, nesse momento, ele não está focado naquilo que é necessário ir para Roma, ele está focado naquilo que é urgente, sobreviver. Quando você não camufla, você está trabalhando na urgência. Quando você camufla, você está trabalhando no que é necessário. Deus só pode curar aquilo que é mostrado à luz. Deus só pode tocar naquilo que tu mostra para Ele. É o homem da mão mirrada. Estenda as tuas mãos. E Jesus tocou no lugar que Ele estendeu as mãos. Quem está entendendo isso aqui? Hoje é uma noite de cura, irmão. É uma noite que o Espírito Santo vai tirar essa angústia de muitos corações. Deus não te chamou para você ser um camaleão que se adapta às situações. Não, não, não. Deus te chamou para você ser filho que se assenta à mesa. Você não é camaleão, você é ovelha de Deus. E a ovelha é sincera, onde dói ela fala, está doendo. Ela chora, ela berra, ela grita, até que a dor seja sarada. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou profundamente triste até a morte. E Jesus não está preocupado com a sua reputação. Jesus não está preocupado se Pedro, Tiago e João depois vão sair dali falando todas as coisas que tinham acontecido lá em cima do monte de Getsemane. Não, ele não está preocupado com a reputação. Ele está preocupado com o estado de sua alma. Irmão, nós precisamos entender isso. A nossa essência é mais importante do que a nossa reputação. A nossa identidade é mais importante do que a nossa reputação. Reputação nós não controlamos. A reputação não está sob o nosso governo. As pessoas vão falar, você fazendo ou não fazendo. Elas vão duvidar, você crendo ou não crendo. Todo mundo tem uma opinião diversa e diferente. Reputação não está no nosso controle. Agora a nossa identidade somos nós que governamos. A nossa essência somos nós que guardamos. Se você não está bem, fala de essência. Aí você fica preocupado com o que vão dizer. Fica preocupado com os nomes nos outdoors. Deixa eu falar uma coisa. Mais importante é você ter um nome no livro da vida do que ter um nome nos outdoors da cidade. Ah, mas se eu mostrar a minha fraqueza, as portas vão se fechar. Mas se eu buscar ajuda, aquele grupo não vai me aceitar mais. Existe alguém que já te amou primeiro, filho. Existe alguém que já te escolheu primeiro. Eu sinto a presença de Deus aqui. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite que a nossa alma vai sair daqui em paz, vai sair daqui sossegada. Nós vamos parar de falar como salmista, porque te abate a minha alma. Hoje isso vai mudar. Nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos abrindo a nossa alma para o Espírito Santo e dizendo: Deus, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, eu preciso de Ti. A essência é mais importante do que a fama. É mais importante do que a reputação. Mas é o homem que anda sobre as águas. Ele não quer saber. Ele precisa de ajuda. Mas é o homem que ressuscita mortos. Ele não quer saber. Ele precisa de ajuda. E ele vai pedir ajuda. Forte é aquele que reconhece as suas vulnerabilidades. Tem muita gente aí que bate no peito e fala que é o cara. Eu sou o cara. Não preciso de ninguém. Está morto, filho. Já morreu, só falta enterrar. Deus sabe quando você está sozinho. Deus sabe a depressão que você tem. Deus sabe a angústia que tu carrega. Mas a tua estética mostra para o mundo que você está bem. E você mantém isso. Isso está te matando, isso é um câncer. E você sabe que não é isso. Deus, Ele abate os soberbos. Arrogância, prepotência,
preeminência, mas Deus exalta os humildes, os corações quebrantados, aqueles que levantam a mão e dizem: Deus, eu sou barro na mão do oleiro e eu preciso ser forjado e formatado pela tua graça. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Aleluia. Eu quero que você escute uma canção nesse momento, com os olhos fechados. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo está curando pessoas essa noite. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por Escute essa canção. você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Abra seu coração para Deus essa noite. você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. De tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Que tudo vai ficar bem. Escute, olha para mim. Jesus está no Getsemane como um cordeiro. Eu quero que você seja maduro para entender o que eu vou dizer agora. A fase do cordeiro dura um tempo. Porque quando chega o tempo do leão, vai de eternidade a eternidade. É o momento do cordeiro, é o momento da fragilidade, é o momento da alma batida, da alma angustiada. Tem que passar. Como? Pedindo ajuda, sendo sincero. Quando Jesus deixa os três aqui e fala: vocês fiquem aqui e orem comigo, a Bíblia diz que Jesus foi para um lado, a distância de um tiro de pedra. Na versão NVI diz pequena distância, porque Jesus, irmãos, isso aqui é muito profundo. Jesus, ele poderia muito bem falar para todos ficarem lá embaixo, porque a oração não tem campo geográfico, a oração não tem distância. Jesus poderia dizer: vocês ficam aí embaixo que eu vou lá em cima orar sozinho, depois eu desço. Mas Jesus disse: vocês três ficam orando aqui que eu vou até ali. Jesus não foi longe. A Bíblia diz que Jesus foi uma pequena distância, era como Jesus orando aqui e observando eles lá. Tanto é que Jesus levanta 3 vezes para falar com eles. Porque na medida que o coração de Jesus está naquela angústia terrível, até a morte, a presença dos amigos, a presença de pessoas que querem o bem de Jesus confortava ele de alguma forma. Eu fico imaginando que quando Jesus estava orando, de vez em quando ele abria o olho, olhava para os três e sentia um pouquinho mais de paz, como dizendo: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Jesus, ele não se distancia muito, ele fica por perto. Porque aprenda o princípio, irmão: quem precisa de ajuda não pode se distanciar. Quem precisa de ajuda não pode sumir na neblina. A gente só ajuda aqueles que estão no nosso campo visual. Tem gente que diz assim: ah, mas ninguém me ajudou. Mas onde tu estava? Ah, mas ninguém me socorreu. O teu grito chegou em quem? Jesus está dizendo: eu preciso de ajuda, mas eu não vou longe, eu vou ficar perto para que eu veja vocês e vocês me vejam. Quem está atendendo essa mensagem aqui, irmãos? E a Bíblia diz que quando Jesus deixa os discípulos um pouco distante, a Bíblia diz que ele se afastou deles e começou a orar. Terceira lição para tempos de angústia: busque a Deus intensamente. Busque a Deus intensamente. Jesus vai buscar a Deus agora, e não será como as outras vezes. Jesus vai mergulhar em Deus, porque o nível da tua angústia determina o nível da tua busca, da tua entrega. Jesus está dizendo: eu estou angustiado até a morte. Ele não vai orar como outras vezes. Ele vai mergulhar intensamente na oração, na comunhão com Deus, porque ele sabe que só Deus pode mudar o estado do coração de alguém. No Salmo 42 diz: porque está batido a minha alma,
Espere em Deus, porque ainda o veremos. Qual é a resposta? É Deus. Qual é a solução? Esperar em Deus. E Jesus agora ele vai buscar Deus intensamente. Preste atenção. Preste atenção. Deus ouve todas as orações? Depende. Existe uma posição certa para orar? Certa não, mas simbólica sim. E eu explico. Quando você ora de pé com as mãos levantadas, esse sinal aqui, esse símbolo aqui no mundo espiritual, chega lá de uma forma: rendido eu estou. É você dizendo: me desarmei. E você está aqui adorando a Deus. A gente usa muito essa posição na adoração. Rendido eu estou. Adoração. Se você vai no Muro das Lamentações, você vai ver que os judeus estão assim, os ortodoxos, batendo no peito e balançando a cabeça. Isso é um símbolo de arrependimento. Aquela parábola que Jesus falou do publicano que batia no peito e dizia: miserável homem que sou, pecador que sou. É um símbolo. Agora, qual é a posição mais comum? Não vou dizer que é a mais correta, mas é a comum que a gente ora. De joelho. Por que de joelho? Isso simbolicamente fala de humilhação. A gente cai naquela passagem de que o pó volte ao pó. Nós somos pó. Quando a gente se lança prostrado no chão, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa pequenez diante dele. Agora, pasme a vocês. O Filho de Deus, o homem mais amado da nação de Israel, o mais desejado das nações, o Salvador do mundo. Olha como ele orou no dia da sua angústia. Em Mateus 26:39, Mateus disse: e ele chegou lá no Getsêmani e prostrou-se sobre o seu rosto. Marcos, em capítulo 14:35, ele diz: e quando ele chegou no Getsêmani, ele prostrou-se em terra. E Lucas 22:41 diz: pôs-se de joelho. Jesus está prostrado, com o rosto em terra, angustiado até a morte. E a oração de Jesus começa: Pai, 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 Pai. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso? No tempo de angústia, a solução não é você deixar de vir para a igreja, não é você deixar de buscar a Deus. Ah, eu não estou bem. Igreja não é um lugar para a pessoa que está bem, irmão. Igreja é um lugar para a pessoa que está mal. Tu está mal, vem que Ele te cura. Tu está caído, vem que Ele te levanta. Tu está triste, vem que a palavra vai te alegrar. Busque a Deus intensamente. Jesus está buscando a Deus intensamente. Agora presta atenção. Essa palavra agonia, aqui no grego, a palavra agonia, vem de uma palavra chamada agon. E agon, naquele tempo, era um campo de batalha, era uma arena de batalha, onde tinha lutas sangrentas. Era conhecido como agon. Quando a Bíblia diz que Jesus se prostrou em grande agonia, a Bíblia está dizendo: e Jesus se prostrou para guerrear. Guerrear ao ponto de suar sangue. Luta, a alma dele está pesada. Pressão, 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 pressão. Ele está sendo pressionado, ao ponto que daqui a pouco ele vai começar a sair dele. E não vai ser virtude, como saiu para aquela mulher que o tocou. Não, vai sair sangue misturado com suor. Porque ele está em uma guerra, ele está em uma luta, ele está angustiado, mas ele está buscando Deus. Está com medo, mas está buscando Deus. Está preocupado, mas está buscando Deus. Ele sabe o que lhe espera, mas ele está buscando Deus. Deus é a resposta que tu está buscando, irmão. Talvez você passou em tantas portas e não encontrou a cura, mas hoje essa porta que está aberta se chama Jesus. Ele tem a cura para você. Desculpe, irmão, nós somos a geração que mais sofre com problemas emocionais. Por quê? Porque nós somos a geração que menos ora. Nós somos a geração que menos tem comunhão com Deus.
Nós somos a geração que tem facilidade de colocar os nossos problemas nos murais do Facebook, mas não tem paciência de buscar Deus em oração no secreto e fazer os nossos problemas conhecidos no céu. Pergunto, o que está acontecendo com essa geração? Eu explico biblicamente. Falta comunhão, falta oração, falta sede e fome pela palavra de Deus. Jesus está nos ensinando isso. O mundo está desabando, mas eu estou de joelho na presença de Deus. O mundo está desabando, mas eu estou de joelho na presença do meu Pai. Está dando tudo errado na minha vida, mas eu estou orando, mas eu estou adorando, mas eu estou buscando, mas eu estou cultuando, eu continuo lá. É isso que Deus espera da igreja. É isso que Deus espera de nós. Aí você vai falar, mas Deus não mudou o destino de Jesus. Aprenda uma coisa, quando tu ora, irmão, quando tu ora, tu não está fazendo com que Deus conheça a sua necessidade. Não é isso. Quando tu ora, tu vai buscar o que Deus quer através disso que tu está vivendo. Tu não leva a Deus aquilo que tu quer. Tu busca em Deus aquilo que Ele já tem para você. Jesus está orando, está intensamente buscando, intensamente buscando, intensamente buscando. Lucas era médico. E Lucas foi o único que narrou essa particularidade. Agora presta atenção, um nível de angústia de Jesus. Na Palestina, de dia, faz sol acima de 40 graus. À noite, a temperatura baixa, abaixo de 0. Olha o que o texto diz, que Lucas vai dizer. E ele orava intensamente. E ele suava sangue que caía no chão, como gotas. Presta atenção. Está acontecendo duas coisas aqui que não é comum acontecer. Primeiro, alguém suar em dia de frio. Quem soa abaixo de 0? Quem soa abaixo de 0? A pressão que Jesus está recebendo no seu interior, diante do que vai acontecer, é tão forte. É tão forte, é tão forte, é tão forte, que a temperatura que está abaixo de 0 não consegue conter o calor corporal de Jesus. E ele começa a suar. E a Bíblia diz, e na medida que ele orava, ele colocava intensidade, e orava intensamente, 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 ao ponto que daqui a pouco começou, como diz a ciência, a entrar em um estado de hematidrose. É quando a pressão é tão forte, quando a angústia, o medo é tão forte, que ele começa então a sangrar. Jesus começa a sangrar, como uma azeitona pressionada no moinho. Ele vai sendo pressionado, pressionado, pressionado. Tem gente que diz que Jesus só verteu o sangue na cruz. Não, o sacrifício já começou aqui. O sangue já começou aqui. Ele está dizendo, Pai, mas ele continua orando. Ele está vivendo um estado que nenhum homem vai passar, ou consiga passar. Mas ele está dizendo, eu estou de joelho. Deixa eu te falar uma coisa, diante das provações a gente tem duas opções. Ou a gente se prostra diante do gigante, ou a gente se prostra diante do nosso Deus que vai derrubar o gigante. E aquele a quem você se prostra, esse será o teu Senhor. Jesus está prostrado, não é diante da provação, não é diante da angústia, não é diante do diabo. Jesus está prostrado diante do Pai. Diante do Pai, e aí o Pai vendo isso, sabe o que ele faz, irmãos? Olha o que a Bíblia vai dizer em Lucas 22, 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Isso aqui me causa arrepio. Me causa arrepio. Porque a oração de Jesus é, se possível for, aparta de mim este cálice. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pai, se tiver outra alternativa, eu não quero viver isso. Se tiver outra alternativa, me pula fora desse negócio. É isso que a Bíblia está dizendo. Se possível for, tira de mim esse peso, tira de mim essa situação, essa angústia. Eu não quero viver isso. Agora presta atenção. A Bíblia diz que Deus, ouvindo isso, enviou um anjo para livrá-lo. Para livrá-lo, para fortalecer. Jesus está orando aqui, está dizendo, talvez eu não aguento. Se possível for, coloca outra alternativa. Aí Deus envia um anjo. E o anjo chega para fortalecer. Não é livramento, é fortalecimento. Deus não vai tirar, Deus vai dar condições para ele passar por isso.
Eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Às vezes a gente está dizendo, Deus me tira, mas Deus tem um propósito naquilo. Deus está dizendo, eu vou te dar força para tu passar. Sabe por quê? Porque no domingo tudo vai fazer sentido na tua vida. No domingo tudo vai fazer sentido na tua vida. Quando você busca a Deus, você mostra as suas fraquezas, você pede ajuda, Deus vem e te fortalece. Tem gente que entrou aqui achando que seria o último culto. Não, não é o último culto não, irmão, só está começando. Se o diabo pensou que era um ponto final na tua história, está queimado, só está começando a tua história. Porque Deus está nos fortalecendo nessa noite. Os amigos estão dormindo, mas o pai continua acordado. Os amigos estão roncando, mas o pai está de olho no filho. Se os amigos não conseguem levantar para orar, Deus envia anjo para descer, para ajudar você. É assim que acontece, irmão. Jesus, ele pede ajuda para Deus, ele pede força. Jesus está dizendo, pai, fala comigo. E Deus enviou um anjo para fortalecer. Agora, segura isso. Deus fortalece aqueles que não desfalecem. Olha o silêncio da morte aí, ó. Deus fortalece aqueles que não desfalecem. Olha o estado que Jesus está, e ele continua orando intensamente. Aí está eu e você, com uma gripe. Ai meu Deus, eu vou morrer, vou parar de ir para a igreja. Aí o irmão não me deu paz do Senhor na rua. Aí o fulano de tal. Escute, Deus fortalece aquele que não desfalece. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus está cheio de problema para resolver lá na eternidade. Para de levar esses mimizinhos para Deus. Para de levar essas coisinhas para Deus. Seja maduro, cresça em nome de Jesus. É tanto B.O. que Deus tem para resolver, coisa séria. E tu tá aí, ai, não sei o que, porque não fizeram, não foram, pelo amor de Deus. Deus, ele não vai ficar enviando anjo para resolver picuinha, irmão. Picuinha a gente resolve aqui embaixo. Deus não vai mandar um anjo para te pegar na mão e te levar teu irmão que tu tem que pedir um perdão por causa de besteira. Não! Sai, tu faz. Deus envia anjo para fortalecer aqueles que não desfaleceram nas grandes provações. Pessoas que estão no limite. Pessoas que estão anos segurando a onda. E Deus sabe que qualquer momento, se Deus não intervir, acaba. E Deus fala, é aqui que eu entro. Escute, quanto mais resistência, maior é o milagre que tu vai viver. Eu vou terminar falando essa frase. Quanto maior a resistência, maior o milagre que você vai viver. Irmão, Deus, ele não tem pacto com frouxo, com calça curta, com pessoa que desiste na primeira milha. Se alguém pregou um evangelho de facilidade e te enganou, tu foi enganado. Se alguém pregou para você, vem para Jesus que a tua vida vai, parece o arrasta para cima. Em 7 dias fique rico. Não existe isso no evangelho. No evangelho tem cruz, tem renúncia. Tem que abandonar o pecado. Tem que parar de trair a esposa. Tem que parar de comprar as coisas e não pagar. É uma vida de santidade. É uma vida de renúncia. Intensidade com Deus. Buscar Deus de todo o coração. Parar de dar mau testemunho. É assim. Ai pastor, pensei que a Lagoinha era tão light. É light, irmão. O evangelho que não é light. A Lagoinha é, mas o evangelho não. Porque aqui nós não estamos seguindo homens, nós estamos seguindo a palavra de Deus. E Deus te trouxe aqui para dizer para você, peça ajuda. Fale a verdade, abra teu coração. Busque intensamente Deus. E você vai ver que esse desespero de alma acaba. Ó, presta atenção. A Bíblia diz que quando Jesus acabou o momento de Getsemane, ele levantou, olhou para os discípulos e disse, chegou a hora, vamos. Daqui até a morte de Jesus, não há mais nenhum momento de angústia. Jesus não vai falar mais, minha alma está angustiada, eu estou com medo. Não, acabou. A Bíblia diz que ele vai em direção à sua crucificação, como um rei vai em direção à sua coroação. Ele vai determinante em seu coração cumprir o propósito. Por quê? Porque ele venceu o momento da maior agonia dele, pedindo ajuda, não camuflando o sentimento e orando intensamente buscando a Deus. Deus vai mudar a tua história essa noite.